Manguezais, esse grande reservatório de carbono no mundo, o Blue Carbon. Agora temos metodologia para projetos de crédito de carbono em manguezais. Eu sou Carlos Sanqueta, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono, membro do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, com atuação também nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas. Venho novamente aqui para trazer conteúdos sobre o mercado de carbono, os projetos de crédito de carbono e as perspectivas que ele nos oferece. E é o meu objetivo, o meu propósito, abordar assuntos aqui que possam te auxiliar a trilhar esse caminho para que você possa atuar neste importante mercado. E aqui no meu perfil eu te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do absoluto zero. Neste vídeo eu vou comentar a respeito do lançamento de uma importante metodologia para o uso da terra no padrão Social Carbon. Trata-se da SCM 0008, metodologia para a restauração de manguezais, no padrão Social Carbon. Muito bem, vamos lá. Essa metodologia ela é aplicável a áreas que são ou eram historicamente habitat de espécies do mangue, dentro de uma área geográfica de ocorrência natural dos manguezais. Então nós temos essa aplicabilidade dessa metodologia. Em locais com solo orgânico, por exemplo, as atividades de florestamento, reflorestamento e revegetação, chamadas de ARR, devem ser combinadas também com o reumedecimento do ambiente, que é propício para o desenvolvimento dessas espécies, principalmente das árvores, das plantas. E antes da data de início do projeto, a metodologia diz que o projeto deve estar livre de qualquer uso da terra que possa ser deslocado, possa ser transferido para fora da área do projeto, conforme demonstrado por alguns meios, pelo menos um dos seguintes elementos. Vamos ver. Primeiro, a área do projeto tenha sido abandonada por 2 ou mais anos antes da data de início do projeto. E a intrusão de salinidade no ambiente e outros fatores de mercado na área do projeto não gerariam atividades que determinariam lucro econômico. Então isso é importante também. E além disso, não haveria colheita de madeira no cenário de linha de base. O que é o cenário de linha de base? É o cenário sem o projeto, as condições na ausência daquele projeto de crédito de carbono. E o terceiro, que a degradação de zonas úmidas adicionais similares para novos locais agrícolas nas áreas de produção agrícola dentro do país, no caso aqui nosso, o Brasil, não ocorreria por uma questão legal, então é proibida pela lei vigente daquele país, daquela região, okay? Segundo as nossas leis. Então esse é um ponto importante também. Então esses 3 pontos. Primeiro, então, diz que a área deve estar livre de qualquer uso da terra que possa ser deslocado, segundo esses 3 critérios. Abandonado por mais de 2 anos, né? Aqui, essa questão da salinidade, né, não deve ser uma ação para gerar lucro econômico e também não pode ter colheita de madeira na área. E além disso, a degradação, né, de zonas úmidas adicionais não podem ser realizadas, né, em locais de cultivos agrícolas, né, e que são, obviamente, determinadas pela legislação com uma restrição. Muito bem. Além disso, essa metodologia diz o seguinte, que, né, ela é aplicável diante de estar essa área sob um uso da terra que poderia ser deslocado para fora da área do projeto, e onde a degradação de áreas de manguezais adicionais para novas áreas agrícolas ou aquícolas, né? Agrícola seria agricultura, basicamente, pode ser até pecuária, e aquícola seriam aquelas áreas de criação de camarão, de peixe e outros tipos de produtos da nossa aquicultura. Dentro do país, ela não ocorreria ou é proibida pela lei em vigor. Então, nessas circunstâncias aqui, o item B da metodologia. O item A é aquela que nós vimos anteriormente, né? Antes da data do início do projeto, a árvore deve estar livre, né, de atividades deslocáveis. Né? Em segundo lugar, esse ponto, então, né? E em terceiro, diz que a área deve estar sob o uso da terra que continuaria em um nível similar de serviço ou produção durante o período de crédito de carbono gerado por aquele projeto. Por exemplo, colheita de lenha para subsistência. Então, nessa circunstância A, B e C, que nós abordamos aqui, o projeto seria, né, a metodologia, em verdade, seria aplicável. Né? Então, sob essas circunstâncias, nós temos que comprovar isso. E diz também, né, que o proponente do projeto deve demonstrar um dos 3 itens que eu citei previamente, A, B e C, né,
como base em informações verificáveis, tais como leis, normas, planos de manejo, relatórios anuais, contas anuais, estudos de mercado, estudos governamentais ou relatórios e documentos de planejamento de uso da terra. Essa metodologia ela não é aplicável nas seguintes condições. Primeiro, vamos ver aqui. Se as atividades em linha de base incluem silvicultura comercial, né, atividades de plantação de árvores, né, reflorestamento comercial, como se diz. Né? Em segundo lugar, isso não é aplicável. Né? Segundo, se as atividades do projeto, ou seja, quando eu desenvolvo o projeto para o manguezal, né, não devemos incluir aí a queima de solo orgânico. Okay? Então isso é importante também, não podemos conduzir essa atividade no cenário com o projeto. Nós temos dois cenários, linha de base e cenário com o projeto. Na linha de base não pode ter silvicultura, no cenário com o projeto não pode ter queima de solo orgânico. E além disso também não podem ser aplicados fertilizantes nitrogenados. Então diz assim, se fertilizantes nitrogenados forem aplicados na área do projeto durante o período de criação, não haverá possibilidade então de aplicação dessa metodologia. Muito importante que agora nós temos, né, uma metodologia que podemos utilizar, né, para os manguezais. Isso é bem importante, né, com bastante clareza nós podemos lançar mão do uso, né, dessa metodologia para podermos então desenvolver os nossos projetos aqui no Brasil e em outros países do mundo. Né? Agora temos, portanto, uma metodologia muito clara para projetos de crédito de carbono em manguezais. E nós temos uma extensa área de manguezais aqui no Brasil, né? Muitas dessas áreas são públicas, mas nós temos também áreas que podem ser submetidas a projetos. Precisamos fazer, né, esforço no nosso país para conservar essas áreas. Elas são muito importantes do ponto de vista ambiental e ecológico e temos que procurar também restaurar as áreas, né, os manguezais que já foram degradados. Nós temos muita atividade, né, de pesca excessiva ou de extração de lenha, atividades e obras urbanas, né, atividades e obras industriais, uma série de atividades humanas, né, que levam, digamos, pressão sobre os manguezais. Então nós precisamos realmente ter uma ação mais eficaz sobre essas áreas que são bastante sensíveis. Né? Nós temos uma costa bastante extensa, temos manguezais desde aqui de Santa Catarina praticamente até, né, lá no Amapá. Nós temos uma extensa área, né, nossa costa revestida por manguezais, com poucas espécies, é verdade, que são exclusivas desses ambientes, são muito particulares, muito próprias daqueles ambientes com alta salinidade, que tem, né, a maré ali controlando, né, o regime da água, né? E também tem uma importância muito grande sobre o aspecto, além do ambiental, aspecto social. Também muitas comunidades, muitas pessoas, né, em última instância, vivem, né, da extração de produtos, né, do manguezal. Então precisamos realmente conservar e restaurar essas áreas de manguezais. E agora podemos também lançar mão, né, de projetos de crédito de carbono para proteger essas áreas e também para restaurar essas áreas. É muito importante, né, que tenhamos ações aqui no Brasil e projetos assim. Esse é o Blue Carbon, esse é o espírito do Blue Carbon, né? Conservarmos as áreas de manguezais e também restaurarmos essas áreas. Além de outros tipos de áreas úmidas, temos aí no Brasil outros tipos de áreas úmidas, mas particularmente essa metodologia ela é direcionada para os manguezais, certo? Muito bem, então espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E se gostou, deixa aqui o seu like e também compartilhe com seus colegas. E não se esqueça aqui que no meu perfil eu te ensino a atuar no mercado bilionário de créditos de carbono, começando do absoluto zero. Obrigado!